Olá, meu nome é Diego Nunes e hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que eu aprendi numa aula de hebraico, de um estudo falando sobre Gate Salamavet, ou seja, o Vale da Sombra e da Morte. Seria esse vale literal ou simbólico? Como Davi era pastor de ovelhas, provavelmente o Vale da Sombra e da Morte era parte de seu itinerário em algum momento. Com muita coragem, Davi passava por esses lugares, crendo na proteção divina e sendo provisão de cuidado para suas ovelhas. Por isso, Davi acreditava nesse cuidado de Deus para com ele, assim como ele cuidava de suas ovelhas, o Senhor cuidaria dele. Este vale também era visto como um momento de dificuldade e perigo na cultura judaica. Uma doença, um inimigo ameaçando com veemência. Todas as vezes que a vida ela estava fora do controle, esse momento também era chamado de Vale da Sombra e da Morte. Também um período de transição. Na cultura, eles entendiam que a salvação tinha como caminho a morte, e aqueles que por ela estavam passando, muitos, como é normal do ser humano, temer a morte, mas eles não se assustavam com esse momento, pois criam que nesse momento o Eterno estava com eles. Logo, a resposta para a pergunta se o Vale da Sombra é literal ou se ele é simplesmente uma simbologia, podemos dizer, ele é literal e ele também é simbólico. Quantos de nós já não estivemos nesse vale? Diante de uma enfermidade, diante de um momento difícil, lá estávamos nós nesse vale terrível, aonde muitos acabam sucumbindo. Mas perceba a importância de você ter a fé que Davi teve para passar por esse vale. A importância de saber que o Senhor não nos abandona nesse momento tão assustador. Mas sei que estou falando com muitos corações temerosos. Então, o que fazer para viver essa fé? Você que está me ouvindo aí e tem momentos que você não é como Davi, tem momentos que eu não sou como Davi. Vem o momento do vale da sombra da morte, ou tem pessoas que só de ouvir falar que vão passar por ele, começam a temer, começam a se preocupar. Então, o que fazer para viver essa fé? Quero falar de três princípios que nos preparam para viver essa linda experiência envolta a tanta confiança. Lembrando que princípios não são rituais, mas princípios são a base da nossa vida. Se você for analisar, quando Caim matou Abel, não havia ainda lei, mas já havia princípio. Matar, roubar, trair, isso sempre foi contra os princípios de Deus. Então, quando eu falo aqui de falar sobre princípios, eu não estou falando sobre queimar um animal em sacrifício, eu não estou falando sobre ser circuncidado como os judeus eram, não, tudo isso são rituais, mas eu quero falar sobre princípio. Eu quero falar sobre os princípios que te ajudarão a deixar a morte mais suave. Princípios que vão fazer você entender que a morte, ela não precisa ser temida, se você crê que Deus está com você. Vamos aos princípios? Primeiro princípio, quero falar sobre o alimento e a nutrição. Segundo princípio, eu quero falar sobre discipulado e instrução. E terceiro princípio, sobre desatar, libertação. E aí nós vamos passando um por um para poder tirar tudo que nós precisamos aqui de conhecimento para ter aquela fé de Davi. Primeiro princípio, alimento e nutrição. Em 1 Pedro 2,2 diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos,
o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. A palavra de Deus é o nosso alimento, mas ela tem sido deixada de lado. Na vida de muitas pessoas, você pode perceber, vemos tanto desânimo, tanta frieza, tanta apostasia, tantos escândalos nesses últimos dias. E o que podemos entender? Está faltando o princípio da nutrição, uma palavra que de fato alimente. Na neurociência, quando o nosso cérebro não é exercitado, ele entra em um estado de insatisfação. Você vai perceber que tem horas que os adolescentes, eles ficam insatisfeitos e joga videogame não tá bom, assiste TV não tá bom e entram na internet não está bom, porque aquilo ali é uma rotina. É sempre as mesmas coisas que eles assistem, são sempre os mesmos assuntos, então o cérebro ele entra num estado de desinteresse. Agora deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas acabam entrando no automático na vida espiritual. Mesma palavra, mesma oração, mesma rotina, o cérebro precisa de novos conhecimentos. Quando digo isso, quero levar você a entender que dentro da Bíblia tem muita matéria para aprender. Pois, infelizmente, ao dizer isso, muitas pessoas acabam interpretando como: então eu preciso aprender coisas novas. Não, eu não preciso buscar o novo lá fora, sendo que eu tenho uma Bíblia tão rica e eu duvido muito que algum de nós possa dizer: eu conheço todos os mistérios da Bíblia. E muitas vezes tem revelações na palavra que eu preciso saber, mas eu fico sempre na mesma palavra, mesma oração, mesma rotina. Então eu preciso exercitar o meu cérebro. Eu preciso dar alimento para ele, para que eu esteja nutrido e diante dos problemas, diante das adversidades, eu permaneça de pé. Segundo princípio, discipulado, a instrução. Em Provérbios 1, versículo 8 diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Sem instrução, o povo padece. Culturalmente, nós vemos isso nos jovens. Quantos já não são aconselhados pelos pais? E quando chegam na igreja, assistem shows, eventos, mas não são instruídos na palavra. Nós precisamos, como igreja, nos preocupar. Eu não preciso me preocupar com entretenimento, mas eu preciso me preocupar com a instrução da palavra. É claro que o jovem ele necessita de brincadeiras, ele necessita de diversão, mas essas coisas não o farão permanecer firme nos dias de tempestade, nos dias complicados, não vão. O que vai fazer esse jovem permanecer de pé é a palavra de Deus, é a instrução, é o conselho. E olha o que o Salmo diz primeiro: e não andais no conselho dos ímpios. E infelizmente tem um monte de ímpio lá fora querendo aconselhar os nossos jovens, querendo instruir os nossos jovens, e nós dentro da igreja queremos dar entretenimento. Não, que possamos nos voltar para o estudo da palavra, não só para os jovens, mas para as crianças, para os adultos, para os idosos, estudo da palavra. Perceba que estamos falando de princípios. Não tem como burlar princípios e viver. Se tem algo em minha vida e esse algo está morrendo, preciso analisar o que está acontecendo e me voltar para os princípios. Por isso, no Provérbios aqui, 1:8, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Terceiro princípio, desatar libertação. Efésios 4:22, que quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha que palavra forte, que quanto ao trato passado, a minha vida passada, vos despojeis, ou seja, eu vou me desatar do velho homem. Eu não posso viver amarrado como cristão. Eu não posso viver preso como um cristão. O mundo lá fora está precisando da gente e às vezes estamos amarrados num pecado, estamos amarrados em algo que nós não nos desprendemos, como orgulho. O mundo precisa de cristãos prontos para poder correr, pronto para poder socorrer. Você vai ver aqui num quartel de bombeiro, não tem escada. No quartel de bombeiro tem um mastro, onde o bombeiro está sempre pronto para sair correndo e salvar uma vida. Quantas vezes, olha, aquela pessoa precisa de oração, mas eu não posso orar porque eu não estou bem com Deus. Olha, aquela pessoa está precisando de uma palavra, mas é que eu não li a Bíblia. Então, até quando ficaremos amarrados sem poder ajudar, sem poder de fato estender a mão? Então, outro princípio que nos livra da morte, nos desprender das amarras que nos prendem e nos impedem de prosseguir. Precisamos estar prontos para guerrear. Vêm as lutas, os demônios, os desafios, mas como encarar se eu viver amarrado? Para a gente poder finalizar esse estudo riquíssimo de detalhes, de revelações, eu quero te levar a 3 episódios onde Jesus ele usou os princípios para poder vencer a morte. O primeiro deles, vejamos o velório. Marcos 5, 41 até o 43. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aqui é a filha de Jairo. Jairo está em casa, a filha está doente, muito doente. O Jairo sai para buscar Jesus e quando Jesus está vindo para a casa de Jairo, a menina morreu. Disseram: Jairo, não incomoda mais o mestre, ela está morta. Jesus chega e o cenário é o velório. E Jesus ressuscita aquela menina, mas imediatamente Jesus diz: dá alguma coisa para ela comer. Ou seja, precisa alimentar ela, precisa nutrir ela, porque se ela não for nutrida, ela vai morrer de novo. Se não der alimento para ela, ela morre novamente. Então, nesse primeiro episódio, o Senhor usa o princípio da alimentação. Segundo episódio, o cortejo. Lucas 7, versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. Jesus está entrando numa cidade, e da cidade vem saindo um funeral, vem saindo um cortejo, uma mãe chorando muito. E Jesus chega para aquela mãe e diga: por que você está chorando? Só ele pode dizer isso, porque ele poderia enxugar do rosto dela todas as lágrimas. E quando aquela mãe explica, Jesus toca na esquife do caixão, na ponta do caixão, e aquele menino ressuscita. E imediatamente o Senhor diz para aqueles que estavam ali: olha, esse menino está vivo. E Jesus pega e entrega ele para sua mãe. Jesus entrega ele para instrução. Lembra do princípio da instrução de Provérbios? O Senhor está devolvendo: olha, mãe, ele está aqui nas suas mãos. Mãe, olha, ele está aqui contigo. Instrui ele, dá instrução para ele, porque se não instruir, ele morre de novo. Precisa discipular ele, senão ele morre de novo. Precisa cuidar dele, senão ele morre de novo. E aqui veremos no livro de João, capítulo 11, versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Tirei as ataduras, desatam ele, libertem ele. Terceiro princípio.
Aqui Lázaro, ao Senhor chegar lá e dizer: Lázaro, vem para fora. Lázaro vem, mas vem todo atado, todo amarrado. E o Senhor diz: libertem ele, livrem ele dessas ataduras. 3 episódios, e cada um desses episódios ele usa o princípio: alimente, instrui e liberte. Que esse estudo que eu fiz, ele está sendo muito bom para mim ter acesso a esse conhecimento. E hoje eu estou aqui reministrando essa aula que eu tive para que você também tenha acesso a essa sabedoria que vem de Deus. Deus te abençoe e até a próxima reflexão.